Olhe para si agora. Não para o espelho, mas para quem você é quando apaga a luz. Aquele momento quieto, o travesseiro contra a cabeça, o mundo inteiro silenciado, e ainda assim, uma voz insiste. Amanhã você começa. Quem está falando aí? Quem te convence a adiar seus sonhos, a diminuir suas metas, a aceitar menos do que você sabe que é capaz? Em 2026, com algoritmos que aprendem suas fraquezas e uma rolagem infinita desenhada para prender sua atenção, essa voz interna é a ameaça mais real que existe. E o pior de tudo, você é, muitas vezes, quem a alimenta. Você é seu pior inimigo. Segredos para dominar sua mente e vencer em 2026. Não é um título sensacionalista, é um diagnóstico, um chamado e um plano. Porque se o maior obstáculo está dentro de você, a solução também mora aí. Mas não se engane. Dominar a mente exige mais do que força de vontade momentânea. Exige estratégia, ambiente correto, decisões rápidas e a habilidade de transformar medo em combustível. E é exatamente isso que vamos destrinchar. Feche os olhos por um segundo e imagine um disco de vinil riscado. A agulha cai no mesmo sulco e toca a mesma faixa repetidas vezes. Agora troque a agulha por seu pensamento de autossabotagem. Repare, se você permite que ele toque de novo e de novo, o padrão se solidifica. A repetição é cimento, o hábito é o molde que endurece. Esse é o ritmo hipnótico. Pensamentos repetidos, ações repetidas, identidade cristalizada. É assim que sonhos se transformam em arrependimentos silenciosos. Mas como funciona na prática? O inimigo interno é uma mistura de medo, dúvida e preguiça automatizada. Ele é esperto, aparece como medo prudente, como não agora, como você não está pronto. Ele usa o ambiente a seu favor. Em 2026, esse ambiente tem notificações que piscam, feeds personalizados e recomendações que parecem feitas para você, porque são. Os algoritmos não conspiram contra você por maldade. Eles simplesmente favorecem o engajamento. E o engajamento gosta da mesmice, do choque barato, do drama instantâneo. Resultado, sua mente entra em modo piloto automático e você vive mais reagindo do que criando. Não estou aqui para te envergonhar. Estou aqui para apontar um fato incontestável. Se você não nomear seu inimigo, ele te dominará por omissão. Nomeá-lo já é metade da batalha. Dê um nome a essa voz. Chame-a de o conselheiro do atraso, o pequeno medo, o crítico. O ato de rotular é uma arma. Quando você nomeia, você observa. E quando observa, você cria distância. A distância é poder. Você conhece a sensação. Você começa o dia com boas intenções, faz listas, respira fundo. E então o celular vibra. Um vídeo, uma notícia, uma promessa de alívio imediato. 15 minutos viram 1 hora. A hora vira a noite. Ou talvez a armadilha seja diferente. Você se prepara para realizar, mas algo no seu corpo cria resistência. Dores que não aparecem no médico, barriga que não se acalma, um cansaço que parece existir só para te proteger da mudança. São reações reais, psicossomáticas, e merecem respeito. Se o que você sente é angústia profunda, ansiedade que te paralisa ou depressão que rouba o sentido, procure apoio profissional. Estratégias de autocontrole ajudam, mas não substituem tratamento quando há necessidade clínica. Vamos falar de autoridade. Napoleon Hill estudou hábitos mentais de pessoas bem-sucedidas e ensinou que o pensamento definido e repetido vira destino. Não estou citando Hill para prometer um atalho mágico. Estou usando a ideia central. A mente responde ao comando claro e persistente. Se você quer resultados diferentes, precisa de comandos diferentes. E em 2026, esses comandos competem com um ambiente desenhado para a distração. Por isso, a urgência. Aqui vem a primeira certeza dura. Você não mudará por culpa. Você mudará por decisão. Depois da decisão, vem o método. E o método precisa ser simples, direto e aplicável hoje, antes que a semana nos engula novamente. Por isso, antes de qualquer coisa, eu te proponho um compromisso pequeno e simbólico. Se você quer enfrentar essa voz,
Deixe um like agora como um acordo consigo mesmo. Não é um ritual vazio. É um ato público, por mais simples que pareça. Você está se declarando disposto a tentar. Pequenas promessas públicas aumentam a probabilidade de execução. Faça isso. Deixe o like como um sinal. Eu quero. Agora respire. Vamos mapear o terreno do inimigo interno. Primeiro, a arquitetura do hábito. Há 3 componentes em cada hábito: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa aciona o comportamento. A rotina é o comportamento. A recompensa sela o padrão. Se você entende onde está a deixa, a notificação, o tédio, a sensação de incapacidade, você consegue interferir. Interromper a rotina é quebrar o sulco do disco. Trocar a recompensa é redefinir o que vale a pena. Segundo, a alienação. Viver na velocidade do feed é viver no reflexo, reagir. A pior parte é que, com o tempo, a reação vira identidade. Sou alguém que procrastina. Pronto. Declaração perigosa. O idioma que você usa sobre si mesmo molda a realidade. Em vez de sou procrastinador, diga hoje eu decidi priorizar X por 30 dias. Pequena troca, enorme efeito. Terceiro, a energia. Medo, raiva, frustração. Tudo isso é energia. Pode destruir ou pode mover. A transmutação de energia é uma técnica antiga em linguagem nova. Quando você sente aperto no peito antes de uma tarefa importante, não deixe a sensação te paralisar. Observe, rotule, isso é medo. Agradeça, obrigado, emoção, por me proteger, e direcione. Use o aperto como sinal de que algo de real está em jogo. Canalize essa tensão em ação. Movimente o corpo. Escreva os próximos 3 passos. Mande a primeira mensagem, dê o primeiro passo mínimo. Energia precisa ser aplicada, caso contrário, ela vira ruína. E aqui entra a técnica que eu quero que você experimente agora. Um microexercício de 30 segundos que te tira do modo automático e te coloca no comando. Pega um papel ou o bloco de notas no celular. Escreva, em uma frase curta e específica, uma meta que você quer cumprir em 7 dias. Não seja vago. Publicar o primeiro capítulo do meu livro até sexta-feira é melhor do que escrever mais. Agora leia essa frase em voz alta, com firmeza. Diga, eu vou fazer X até dia Y. Diga mais uma vez. Eu sou o mestre do meu destino. Isso não é mágica. É ritual de alinhamento entre intenção, corpo e voz. Faça isso. 30 segundos. Escreva. Leia. Marque no calendário. Esse pequeno ato desacelera o automático e ativa o executor dentro de você. Você já sentiu a diferença? Bom, segure esse impulso. Porque em 2026, impulsos bem guiados são a moeda mais rara. Quando você verbaliza, quando você fixa um prazo, quando você marca no calendário, o universo digital que tenta te anestesiar começa a perder poder sobre você. Ainda assim, não basta microexercício isolado. É preciso construção. Vamos à questão do ambiente, que é mais decisiva do que você imagina. Se você planta sementes num vaso rachado, não espere árvore. Pessoas, espaços físicos, sons, telas, tudo isso molda seu comportamento. Faça uma curadoria. Identifique 5 influências principais. 3 pessoas, uma fonte de informação e um hábito digital que mais te puxam para baixo. Substitua uma dessas influências por algo que te puxe para o alto. Pode ser um amigo que te faz prestar contas, um podcast que ensina disciplina, ou reduzir o tempo de feed antes de dormir. Blindagem mental não é isolamento. É seleção. Em 2026, isso é habilidade de sobrevivência. A aliança da mente passa por escolhas simples e diretas. Primeiro, limite as janelas de consumo passivo. Defina horários para redes sociais e respeite-os. Segundo, crie um santuário de trabalho. Um lugar onde você só trabalha sem distrações. Terceiro, cultive a companhia de pessoas que desafiem, não que apenas confortem. Conforto é diferente de progresso. Seu círculo pode ser seu combustível ou seu freio. Escolha com cuidado. Agora, uma verdade que costuma queimar os ouvidos.
Força de vontade é limitada. Imagine um tanque de gasolina. Usar força de vontade demais no início do dia pode deixá-lo vazio nas horas decisivas. Por isso precisamos de estratégias que reduzam o gasto de vontade. Rotinas, hábitos, decisões pré-fabricadas. Decida hoje o que você fará nas manhãs dos próximos 30 dias. Não deixe decisões de alto impacto para momentos de fadiga. O exemplo clássico. Escolha a roupa, a alimentação e a primeira tarefa antes de dormir. Menos decisões pela manhã significam mais disciplina nas horas de pico. Outra técnica poderosa é reduzir o gap entre decisão e ação. Quando decidir algo, execute no máximo em 24 horas. Se der para agir em 48. A regra é simples. Decisão rápida, ação rápida. A indecisão é terreno fértil para o inimigo interno. Ele gosta de prateleiras cheias de possibilidades. Ele sabota escolhas. Corte esse ciclo com velocidade. Em 2026, rapidez não é pressa, é clareza. Agora fale comigo. Quantas vezes você prometeu começar na segunda e a segunda nunca chegou? Quantas promessas terminaram no limbo do amanhã? A diferença entre quem vence e quem se perde não é talento. É disciplina repetida, é execução, é o hábito de transformar intenção em rotina. Por isso eu vou te dar um plano. Não um manual extenso, mas um mapa simples e brutalmente eficaz para 30 dias, com visão para 90. Mas antes de eu te entregar o mapa, precisamos dominar a observação. Sem observação, qualquer plano é fogo de palha. Observação não é pensar demais. Observação é criar espaço entre você e o pensamento. É a consciência que assiste. Pergunte-se, quando a voz do "não vai dar" aparece, qual é a sensação física? Onde no corpo ela mora? No peito? Na garganta? No estômago? Nomeie. Respire. Diga internamente: eu percebo este pensamento. Isso interrompe o hábito de ser consumido por ele. Você passa de refém a supervisor. E supervisores tomam decisões. Agora você pode acusar. Isso parece esotérico. Não é. É psicológico prático. A observação é técnica simples, baseada em atenção. Pratique por 5 minutos ao acordar. Sente-se quieto. Observe os pensamentos que surgem. Não julgue. Apenas reporte. Anote 1 ou 2 padrões. Em 2026, treinar atenção é tão útil quanto treinar teu corpo. E aqui se abre uma bifurcação crucial. Muitos tentam lutar com a voz interna à força. Outros tentam ignorá-la sem estratégia. Ambos falham porque faltou energia direcionada. A terceira opção é transmutar. Pegue a energia do medo e transforme em ação. A raiva canalizada vira foco. A ansiedade vira preparação. Não suprima. Reaproveite. Se antes de uma conversa difícil você sente náusea, use isso como sinal. Prepare 3 pontos. Respire. Entre na conversa. Use o desconforto como catalisador. Quero te contar uma história curta, porque metáfora concreta fixa a compreensão. Imagine um jovem soldado num campo de batalha mental. Seu inimigo é invisível, disfarçado de nuvem. Ele treme antes do confronto. Um comandante experiente lhe diz: transforme o tremor em velocidade. Cada passo que você der contra o medo é uma trincheira conquistada. O soldado caminha, tropeça, levanta, avança. Cada passo é uma vitória que diminui a voz do medo. Não há honra em esperar o medo passar. Há honra em agir apesar dele. Voltando ao mapa. O primeiro terreno do plano é a observação. Você já começou a praticar. O segundo é a definição de propósito. Sem propósito claro, qualquer esforço é água no copo com furo. Propósito é a bússola, mas precisa ser prático. Use a fórmula que eu uso com quem treino. O quê? Quanto? Até quando? Como? Exemplo. Eu vou finalizar o roteiro do meu curso. O quê? Completar 10 páginas. Quanto? Até dia 15. Prazo. Realizando 45 minutos de escrita por manhã. Como? Escreva isso. Coloque no calendário. Compartilhe com alguém. Um propósito sem prazo é desejo. Com prazo, é contrato. O terceiro terreno, ambiente e alianças.
Já falamos disso, mas aqui a técnica é colocar barreiras e incentivos. Barreiras. Torne a procrastinação mais difícil. Instale bloqueadores de sites. Deixe o celular fora do quarto à noite. Escolha um app que limite o tempo de uso. Incentivos. Estabeleça micro-recompensas por sequência de dias. Combine um café com quem te inspira se cumprir metas semanais. A energia social potencia a disciplina. Estamos chegando ao ponto em que o inimigo interno começa a recuar, mas ele nunca desaparece. A vigilância precisa ser contínua. Por isso, o plano estratégico inclui manutenção, checkpoints semanais, revisão quinzenal e um choque de padrão a cada 30 dias. Choque de padrão é uma pequena ruptura que reprograma sua rotina. Trocar o trajeto para o trabalho por um período, experimentar um desafio físico ou fazer um jejum digital de 48 horas. O choque reinicia o sistema e impele mudança. Ainda assim, técnicas são inertemente mecânicas, se não carregadas de significado. Por isso o propósito é central. Ele transforma esforço em devoção estratégica. Não devocional no sentido religioso obrigatório, mas devotar-se a uma causa que você considera grande o bastante para ser desconfortável. Um propósito que te permita olhar para trás em 5 anos e dizer, valeu a pena. Antes de seguir para as ferramentas de execução com precisão militar, cronogramas, regras de 24 a 48 horas, regimentação matinal, quero que você faça outro exercício rápido. Pegue o mesmo papel onde escreveu sua meta de 7 dias. Agora responda, por que isso importa? Não um porque quero ser melhor, mas um motivo específico. Porque terminar este capítulo me permite apresentar o curso que pagará minhas contas e ajudará 100 pessoas a... Seja tangível. Coloque motivação e resultado juntos. Isso é combustível emocional. Sem ele, os hábitos morrem na primeira dificuldade. Sinta a diferença entre uma meta sem porquê e uma com porquê. A primeira é tênue, a segunda é arma. Guarde isso. Sem porquê, a melhor tática do mundo fracassa. Com porquê, a pior tática pode dar resultado se você a sustentar. Agora, eu poderia te bombardear com uma lista de regras e horários. Prefiro te ensinar a formar regras que sejam inquebráveis para você. Regras inquebráveis são decisões que você raramente discute. Por exemplo, não trabalho nas primeiras 2 horas após acordar com redes sociais. Ou antes de enviar qualquer mensagem importante, espero 30 minutos para revisar. Escolha uma regra inquebrável para os próximos 30 dias. Escreva-a. Cole-a no monitor. Isso reduz a fadiga de decisão e protege sua energia executiva. Estamos progredindo rápido. Você já nomeou o inimigo. Você já fez um compromisso público com um like. Você já fez micro-exercícios para alinhar intenção e voz. Você já começou a observar pensamentos. Você já escreveu um propósito com prazo. Você já começou a curar seu ambiente. E ainda falta o passo que separa os que sonham dos que realizam, a redução do tempo entre decisão e ação. Para muitos, a decisão é o fim. Para quem vence, a decisão é o gatilho. É aqui que vamos afiar a régua. Imagine que você tomará 10 decisões importantes nas próximas 30 dias. Quanto tempo você vai esperar para agir em cada uma? A regra que proponho: agir em até 48 horas. E para decisões que demandam menos energia, agir em 24 horas. Se não conseguir, replique a regra, análise de motivos e ajuste de estratégia. A ideia é limpar o estoque de promessas não cumpridas. Promessas acumuladas são carga mental. A execução diária é alívio e vitória. Antes de você montar sua régua pessoal, quero te perguntar algo que fere e liberta. Quem você quer ser em 2026? Não o que você quer ter. Quem você quer ser? Escreva 3 características. Seja ousado, disciplinado, corajoso, criador. Essas palavras são âncoras identitárias. Elas vão guiar decisões pequenas que, somadas, reformam seu caráter. Você talvez esteja pensando, tudo isso é bom, mas e a vida real? E o chefe, e a família, e a conta? Boa pergunta.
O inimigo interno não opera isolado. Ele se aproveita das pressões reais para se esconder. Por isso, o plano inclui negociação com realidade. Quadro semanal onde você aloja demandas urgentes e demandas importantes. Aprenda a priorizar. Urgente não é sinônimo de importante. A regra: dedique as primeiras horas do dia àquilo que importa. Proteja esse período como se fosse seu altar de criação. E se alguém na sua vida sabota seu plano? Conversa clara. Explique. Peça apoio. Se não conseguir, crie limites. Discuta compromissos públicos com parceiros que respeitam seu propósito. O ambiente inclui pessoas. Não negligencie essa aliança. Até aqui já passamos por muitas ferramentas. Observe que fizemos isso sem recorrer a promessas mágicas. Não há garantia que você terá sucesso absoluto. Há, no entanto, um caminho lógico para reduzir drasticamente as chances de falhar por autoprosas. E é essa lógica que transforma a incógnita em projeto. Agora, antes de avançarmos para as táticas de choque de padrão e o plano 30-90 com cronograma hora a hora, quero que você segure algo. O inimigo interno tende a reagir. Ele não gosta de mudanças. Quando você começa a agir, ele vai aumentar seus truques. Uma noite de ressaca emocional, dúvidas multiplicadas, amigos que involuntariamente te puxam para baixo, tudo pode ocorrer. Antecipe. Prepare. Faça um inventário de possíveis sabotagens e escolha 2 respostas prontas para cada uma. Por exemplo, se o amigo te convida para procrastinar, sua resposta pode ser um "posso hoje", mas só depois das 18 horas. Tenho que cumprir X primeiro. Ter respostas prontas diminui o poder do improvável. E aqui chegamos a um momento decisivo. Você já implementou medidas superficiais. Agora precisa aprender a transformar o inimigo em servo. Não espere amor, espere utilidade. Dominar a mente não é calar a crítica interna, é alinhar essa crítica para que ela trabalhe a seu favor. Quando o não vai dar surge, convide-o para ser o fiscal de risco. Mostre uma razão real para eu não agir. Se a razão for lógica, ajuste. Se for medo, agradeça e siga em frente. Essa negociação transforma sabotador em assessor, sem mitologia. Estamos quase na linha onde eu apresentarei o plano 30-90 completo. Mas antes de te entregar a sequência com choques específicos, quero te deixar com uma imagem que vai te acompanhar. Pense em você em novembro de 2026. Agora imagine 2 versões. Uma, onde você deixou a voz interna ditar seu ritmo. Outra, onde você assumiu comando, montou o ritual, blindou o ambiente e agiu com rapidez. Qual delas você prefere? Visualize com detalhes. Onde mora? Como dorme? Como olha para as conquistas? Use essa cena como combustível para os próximos passos. Você sente a urgência? Ótimo, porque dominar sua mente em 2026 não é um projeto para depois, é tarefa imediata. Ainda temos por destrinchar a sequência de estratégias táticas, os choques de padrão práticos, o cronograma de 30 dias e o ritual público de compromisso que transforma a intenção em contrato com o mundo. Vamos entrar nisso com precisão, ferramentas e cronogramas. Mas antes, respire fundo e reconheça o que já foi conquistado. Consciência, nomeação do inimigo, pequeno compromisso público, microexercício prático, definição de propósito com prazo, curadoria de ambiente e a regra da decisão rápida. Mantenha essa energia, porque na sequência vamos montar passo a passo o plano que vai transformar esse esboço em rotina invencível. Você está prestes a conhecer métodos concretos para redirecionar cada pulso de medo, cada desejo de desistir, cada impulso de escapar, e convertê-los em alavancas para a realização. E quando eu te mostrar o primeiro choque de padrão e o cronograma de 30 dias, você terá que escolher: vai executar ou vai assistir? A resposta que você der nessa hora vai dizer mais sobre seu próximo ano do que qualquer promessa. Agora feche os olhos por um instante e repita mentalmente: eu sou o mestre do meu destino. Deixe a frase assentar. Aqui termina o levantamento do terreno. Na próxima etapa, vamos armar o campo de batalha com ferramentas táticas, concretas,
mensuráveis e difíceis de ignorar. Esteja preparado para agir. Agora entramos no combate tático. Você respirou, alinhou intenção e já sentiu a pequena faísca do movimento. A partir daqui, nada é abstrato. Vou te dar o mapa completo, dia a dia, hábito por hábito, choque por choque, para que em 30 dias você quebre o sulco do disco e em 90 dias construa uma nova trilha. Este é o plano que vai transformar intenção em rotina, dúvida em tração, medo em máquina de execução. Prepare-se. É prático, é duro e é curto o suficiente para virar hábito. O mapa dos próximos 90 dias começa com uma regra inquebrável. Menos conversa, mais execução. Semana 1 é preparo e observação. Semana 2 é instalação de hábitos-chave. Semana 3 é ramp-up e primeiras vitórias. Semana 4 é choque de padrão e consolidação. Dos dias 31 a 90, você escala, ajusta e institucionaliza. Plano 30 dias, a base. Dia 1 a 7, fundação e higiene mental. Acorde 15 e 30 minutos antes do habitual. Não abra o celular. Beber água. 5 minutos de observação. Sente-se, feche os olhos, nomeie 3 pensamentos que aparecem. Isso é medo? Isso é dúvida? Isso é planejamento? Escreva uma meta de 7 dias, específica, mensurável, com data. Leia em voz alta. Eu vou X até dia Y. Eu sou o mestre do meu destino. Cole essa frase onde você verá. Escolha uma regra inquebrável para 30 dias. Nada de redes sociais até as 9 horas. Nada de mensagens antes de terminar a tarefa X. Instale um bloqueador de sites e defina janelas de uso para redes com alarmes. Identifique 5 influências que sabotam você. 3 pessoas, uma fonte de notícia, um hábito digital. E decida trocar uma delas por uma influência que eleva. Um mentor, um podcast, um grupo de cobrança. Dia 8-14. Instalação de micro-hábitos e execução rápida. Estabeleça 2 micro-hábitos diários. 20 minutos de trabalho focado em sua meta primordial. 5 minutos de revisão noturna, onde você registra 3 pequenas vitórias do dia. Use a regra 24-48. Qualquer decisão que não demande muito planejar, execute em até 24 horas. Decisões maiores no máximo 48. Sempre que sentir o não vai dar, aplique a técnica da nomeação. Isso é medo. Agradeça e execute o menor passo possível agora. Enviar uma mensagem, abrir um documento, fazer um esboço de 5 linhas. Dia 15-21. Estrutura do ambiente e alianças. Reforce seu espaço físico. Um santuário de trabalho sem distrações. Telefone em modo avião durante blocos produtivos. Fone com ruído branco se fizer diferença. Faça uma curadoria de 5 fontes. Escolha 3 pessoas que te desafiem. Uma fonte de informação que te eduque e um hábito digital substituto, ler 20 páginas de um livro em vez de rolar o feed por 20 minutos. Combine com um parceiro de responsabilidade um checkpoint semanal. Estabeleça sua métrica de execução. Tarefas concluídas por semana. Minutos de foco por dia. Progresso percentual na meta de 7 dias. Medir é tornar real. Dia 22-30. Choque de padrão e revisão. No dia 30, aplique um choque de padrão de 48 horas. Pode ser um jejum digital, 0 redes por 48 horas. Um pequeno desafio físico, 3 treinos intensos em 48 horas. Ou uma imersão de trabalho de 48 horas em bloco, sprints de 90 minutos. O objetivo é interromper a rotina automática, reiniciar o sistema e criar uma nova referência interna. Ao final desses 30 dias, faça uma revisão formal. Quantas decisões você executou dentro de 24-48 horas? Que regras inquebráveis foram mantidas? Quais sabotadores surgiram? Ajuste o plano para os próximos 60 dias com base nessa evidência. Visão de 90 dias. Escala e identidade. Dia 31-60. Escala e disciplina operacional. A partir do dia 31, sua meta é transformar a rotina em identidade. Mantenha os micro-hábitos. Aumente progressivamente a duração dos blocos de foco, por exemplo, 20, 40, 60 minutos.
Introduza uma regra de primeiro ato todas as manhãs. A primeira hora depois de acordar é para o trabalho profundo na atividade mais importante do dia. Faça um checkpoint quinzenal para revisar métricas e ajustar o ritmo. Insira um mini-choque a cada 30 dias para evitar o retorno ao piloto automático. Um dia sem açúcar, um dia de silêncio social, uma caminhada longa pioneira de ideias. Dia 61 a 90. Institucionalização e liderança pessoal. Nos últimos 30 dias a pergunta é: como você faz isso acontecer sem ter que recomeçar? Sistema. Transfira seus hábitos para regras que outras pessoas vejam. Faça um compromisso público maior. Uma apresentação, um post com progresso semanal, um pequeno webinar onde você compartilha aprendizados. Torne-se responsável perante um grupo. Construa guardrails, bloqueios permanentes, horários de não trabalho, rotinas matinais inegociáveis. Isso cria inércia a favor da sua disciplina. Cronograma diário. Uma sugestão testada. Este cronograma é flexível, adapte ao seu relógio, mas segue uma versão funcional. Acordar. Ajuste a hora para a sua realidade. Sem celular por 30, 60 minutos. Água. Movimento leve, 5, 15 minutos. Alongamento, caminhada. Observação. 5 minutos. Registre pensamentos dominantes. Micro-hábito. 20, 60 minutos. A tarefa NIM.1 do dia. Café, refeição. Bloco de trabalho, 90 minutos com foco. Pausa ativa, 15, 30 minutos. Caminhar, alongar. Segundo bloco de trabalho, 60, 90 minutos. Almoço com limite de tempo para evitar devorar horas. Tarde, blocos menores para tarefas de execução. Respostas, reuniões curtas. Final do dia, revisão de 5 minutos. Listar 3 vitórias. Antes de dormir, rotina de desaceleração. Sem telas 60 a 90 minutos, leitura leve, escrever 2 frases de gratidão ou progresso. Ferramentas práticas de execução. Decision Log. Mantenha um caderno ou nota digital onde registra decisões importantes, o que, quando, porquê, e marque quando executou. Isso reduz a bagunça mental e cria confiança em sua própria palavra. Timer Pomodoro. Modificado. Blocos de 52 minutos de trabalho com 17 minutos de pausa. Funciona bem para tarefas que exigem profundidade sem esgotar. Experimente e ajuste. Regra das 2 perguntas. Antes de ceder à oferta do inimigo interno, pergunte: qual é o pior que pode acontecer se eu agir agora? E qual é o melhor que pode acontecer se eu não agir? Muitas vozes de sabotagem desaparecem quando confrontadas por perguntas simples. Lista de antecipação de sabotagens. Escreva 3 sabotagens prováveis para sua semana. Convite social, cansaço, crítica e as respostas prontas. Isso diminui o improviso e neutraliza o efeito surpresa. Transmutação de energia. Técnica aplicada. Quando sentir pânico, raiva ou paralisia, mova o corpo imediatamente. 3 minutos de polichinelos, subir escadas, andar rápido. Em seguida, escreva 3 próximos passos tangíveis que reduzem a ansiedade. Execute o menor deles por 5 minutos. Esse ciclo transforma a ansiedade em ação. A técnica é simples. Acknowledge. Mobilize o corpo. Liste passos. Execute o primeiro. Observação dos pensamentos. Prática diária. Reserve 5 minutos pela manhã e 5 à noite para observar pensamentos. Não discuta com eles. Nomeie-os. Preocupação financeira. Medo de falhar. Ideia útil. Anotar 2 padrões a cada sessão. Ao final de uma semana, será possível ver repetição e agir com intervenção dirigida. Blindagem mental e dieta de informação. Defina sua curadoria. 3 pessoas que te desafiam. Uma fonte diária que educa, podcast, livro, newsletter e um limite estrito para entretenimento consumido. Em 2026, algoritmos amplificam o impulso. Faça escolhas ativas. Inscreva-se apenas em canais que te elevem. Desative notificações de apps que não são ferramentas de trabalho. Torne suas notificações uma lista de prioridades reais.
chamadas importantes, mensagens do seu parceiro de accountability, alertas de calendário, o resto pode esperar. Negociação com o mundo. Scripts práticos. Se um amigo propõe um desvio que ameaça sua meta, responda com clareza. Posso ir, mas preciso terminar X até às 18 horas. Te encontro depois. Se um colega solicita seu tempo durante seu bloco profundo. Tenho um bloco de trabalho agora. Podemos falar às 15 horas. Se você precisa inserir limites em família, preciso de 90 minutos todos os dias para meu trabalho. Isso é importante para nosso futuro. Frases curtas, sem justificativas longas, sem drama. Como lidar com recaídas. A recaída é sinal de contato com o inimigo interno, não de falha definitiva. Planeje 3 respostas padronizadas. 1. Reconhecimento sem culpa. Isso aconteceu. 2. Revisão breve. Por que aconteceu? Quais gatilhos? 3. Ação imediata. Hoje faço X para voltar ao trilho. Não use recaída como desculpa para desistir do plano. Use-a como informação valiosa para ajustar. Medição e checkpoints. Métrica estúpida, mas eficaz. Contagem de dias consecutivos. Mantenha um calendário visível com seus streaks. Registre volume de trabalho em minutos ou número de tarefas concluídas. Semana a semana, veja a tendência. Quinzenalmente, faça uma reunião consigo mesmo. O que funcionou, o que quebrou, qual o ajuste. O choque de padrão explicado em ação. O choque de padrão é ruptura, uma intervenção deliberada que interrompe a rotina automática. Exemplos práticos. 48 horas sem redes sociais. Observe quanto do seu dia volta para você. 3 dias com bloqueadores de sites ativos das 8 horas às 18 horas. Trocar o trajeto do dia a dia por uma semana, estudando ideias novas no caminho. Fazer por um final de semana um sprint de produção intensivo. 3 sessões de 90 minutos por dia, com pausas rígidas. Um dia de silêncio, sem fofocas, sem imprensa, apenas trabalho e reflexão. Esses choques reinicializam parâmetros internos e provam que sua identidade pode ser diferente. Rituais públicos de compromisso. Você já deixou um like no começo. Ele foi um pequeno voto público. Agora suba o nível. Escreva um comentário com sua meta de 30 dias e a data final. Marque a pessoa que será sua testemunha de responsabilidade. Grave um curto vídeo de 60 segundos anunciando sua meta e poste. A visibilidade aumenta o custo da quebra e a probabilidade de execução. Compromisso público funciona porque transforma a intenção em contrato social, transformando o inimigo em servo. Quando a voz do "não vai dar" surgir, aplique o protocolo em 3 passos. 1. Nomeie, isso é medo. 2. Questione, que evidência real isso tem? Se houver ajuste, se for medo, agradeça. 3. Direcione. Ok, medo. Aqui estão 3 ações pequenas que você pode fiscalizar. Execute a primeira por 5 minutos. Essa negociação não é rendição, é realocação de recursos. Você usa o instinto do inimigo para avaliar risco real, e quando não há base lógica, você o reconfigura como conselheiro prudente, não como executor. Alinhamento com propósito. Um contrato com você mesmo. Reforce sua meta maior toda semana. Escreva uma carta de uma página sobre por que você faz isso. Leia a carta toda segunda-feira antes de trabalhar. Isso recarrega o combustível emocional que mantém o hábito nas horas duras. Sem porquê, até o melhor cronograma fraqueja. Com porquê, a disciplina tem direção. Como converter medo em combustível produtivo? Protocolo. Medo aparece. Aplique o método PACE. P. Perceber. Nomeie a sensação em uma palavra. Chance agradecer. Reconheça que emoção quer te proteger. C. Converter. Identifique uma ação de 5 minutos que respalda a sensação. E executar. Faça o menor passo agora. Por exemplo, medo de apresentar. P. Nervosismo. A. Obrigado, nervosismo. C. Ensaiar 5 minutos o início. I. Ensaie agora. Repetir até que o nervosismo perca poder. Proteções legais e financeiras do seu tempo.
Se suas finanças são disparadoras de ansiedade, automatize. Crie reservas simples. Automatize transferências para a poupança, defina pagamentos automáticos e reduza decisões financeiras diárias. Protegendo seu tempo com regras financeiras, você reduz o ruído mental que o inimigo interno usa para paralisar. Cuidado com a linha de culpa e ajuda profissional. Se qualquer ponto virar angústia que consome sua vida, ansiedade severa, depressão persistente, ideação, procure ajuda profissional. Estratégias de autogestão são poderosas, mas não substituem terapia, acompanhamento médico ou suporte clínico quando necessário. Pedir ajuda é estratégia, não fraqueza. Checklist mental para cada manhã. Use por 30 dias. Acorde, água. Observação 5 minutos. Microhábito 20 e 60 minutos. Revisão rápida das prioridades. O que é missão para hoje? Confirmar regra inquebrável do dia. Verificar bloqueadores digitais ativados. Sorrir. Começar. O mês 30, 60, 90 em detalhes. Dia 1, 30, fundamento. Higiene mental. Microhábitos. Primeiro choque no dia 30. Dia 31, 60. Escala. Aumentar blocos de foco. Checkpoints quinzenais. Mini choque aos 60 dias. Dia 61, 90. Institucionalizar. Transfira hábitos para políticas de vida. Público. Torne sua disciplina visível. Crie inércia social que suporta você. Como estruturar sua revisão quinzenal? Responda curto. 1. O que eu prometi? 2. O que eu cumpri? 3. O que me sabota? 4. Que regra inquebrável fui incapaz de cumprir? 5. Uma ação clara para a próxima quinzena. Anexar evidências, horas de foco, tarefas concluídas, percentuais de progresso. Pequenos dados geram grandes ajustes. 3 contratos de responsabilidade que funcionam. 1. Parceria dupla. Você e um amigo com metas cruzadas, conferência de 15 minutos toda semana. 2. Grupo de 4 pessoas com check-in semanal público, cada um posta progresso. 3. Contrato formal, pagar uma quantia simbólica a um fundo comum, caso não cumpra seu acordo. Perde-se dinheiro, ganha-se disciplina. Exercícios práticos que você pode fazer hoje, microações. 1. Escreva a meta de 7 dias e leia em voz alta. Marque no calendário. 2. Ative um bloqueador de sites agora e programe-o para 90 minutos. 3. Faça uma lista de 3 influências que mudará neste mês e decida a substituição. 4. Execute por 5 minutos a tarefa mais difícil da sua lista agora. Lidando com o algoritmo em 2026. Estratégias defensivas. Não se coloque como consumidor passivo. Transforme seu feed em ferramenta. Siga apenas fontes que educam ou elevam. Mantenha uma lista de conteúdos de referência e consuma conscientemente. Use filtros, horários de consumo, limite diário e regras de substituição. Ler 20 páginas em vez de rolar 20 minutos. Lembre sempre, o algoritmo favorece reação. Você busca a ação. Mantenha o tom humano. Não transforme isso em guerra constante. Discipline-se, mas seja compassivo. Há dias difíceis. Haverá recaídas. As estratégias aqui não são para humilhar nem punir. São para dar estrutura ao seu compromisso. Trate-se como um aprendiz com potencial e falhas. Respeite necessidades clínicas e relações humanas. Rituais finais para virar a página. O juramento. No final do primeiro ciclo de 30 dias, faça um ritual simples. Pegue uma folha, escreva sua meta para os próximos 60 dias, assine com data e hora, grave um áudio de 60 segundos lendo isso e envie a um parceiro de responsabilidade. Poste a intenção curta nos comentários abaixo, escreva a meta e a data final, como prova pública do seu contrato. Isso aumenta o poder da promessa. E agora, o que fazer quando tudo isso parece demais? Escolha um único ponto. Talvez só a regra inquebrável por 30 dias. Ou só o micro-hábito de 20 minutos. Execute um elemento até que vire hábito, depois adicione o próximo. A progressão lenta e constante é mais eficaz do que o ímpeto que se esgota. Palavras finais antes do fechamento tático. Você já fez o passo mais perigoso. Permitiu-se olhar a própria noite
e reconhecer que o inimigo mora aí. Agora transformamos reconhecimento em plano. Lembre, não prometo resultados mágicos, prometo método, prometo urgência prática. Em 2026, dominar a mente não é um luxo espiritual, é competência de sobrevivência emocional e profissional. Os algoritmos estão mais sofisticados, as tentações mais sutis. Sua arma é a disciplina estratégica descrita aqui. Ritual de compromisso público final. Se este plano fez sentido para você, existe um passo simbólico e poderoso: inscrever-se no canal e aceitar o desafio de 30 dias que vamos rodar aqui. Inscrever-se não é só para o canal. É declarar que você quer ser parte de uma comunidade que se move. Depois de se inscrever, comente com sua meta de 30 dias e a data final. Eu quero ver os nomes, as promessas e os resultados. Quem se compromete publicamente tem uma taxa de execução muito maior. Faça isso agora. Inscreva-se, comente e marque seu compromisso. No link da descrição tem um guia rápido em PDF com o cronograma 30-90 e a checklist prática. Use-o. Visualize. Novembro de 2026. 2 fotos mentais. A da pessoa que deixou a voz interna ditar o ano e a da pessoa que ocupou o lugar do general. Cortou atalhos, manteve regras inquebráveis e transformou medo em combustível. Qual delas você quer ser? Repita. Eu sou o mestre do meu destino. Mantenha essa frase visível. 3 frases que podem virar sua thumb agora. Você é seu pior inimigo. Domine sua mente em 2026. Transforme medo em combustível. Você recebeu método. Você recebeu cronograma. Você recebeu técnicas para observar, decidir e agir. A diferença entre assistir e executar é só uma ação. Agora, eu te encorajo. Escolha uma ação desta lista. Faça-a. Execute por 30 dias. Volte aqui e conte o que mudou. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ferramentas e participar do desafio de 30 dias. Vamos juntos transformar o inimigo em servo. Vamos juntos fazer de 2026 o ano em que você domina sua mente e vence. Você é seu pior inimigo. Segredos. Para dominar sua mente e vencer em 2026, tome posse disso. Seja o general, seja o executor, seja o mestre do seu destino. Inscreva-se, aceite o desafio de 30 dias e deixe nos comentários sua meta com data. Eu quero ver você fazer.